Olá, hoje é meu aniversário, hoje eu faço 33 anos, 23 de março de 2020. Muitas conquistas nesses últimos anos, mas nada a comemorar hoje. Infelizmente, a gente vive uma das maiores pandemias que a gente já viveu e provavelmente vai viver uma das piores crises econômicas da história do capitalismo, se não a pior. Muita gente perdendo seus empregos, muita gente que não sabe como vai fazer compra na semana que vem. Eu mesmo, hoje, decidi estopar a operação da Singu por 15 dias, seguindo o decreto do governo do estado de São Paulo. Situação complicada, né? Complicada, as mensagens que a gente recebe são extremamente tristes, coração amargurado de ver pessoas que a gente gosta tanto passando por situações de desconforto social que outrora elas nunca passariam por serem extremamente qualificadas, por ser pessoas que teriam uma certa estabilidade nos seus trabalhos, mas a verdade é que eu venho aqui, ao invés de deixar uma mensagem de comemoração a um dos melhores anos que eu tive na minha vida, os últimos 12 meses, se não o melhor, e deixar os aprendizados, eu vim aqui para deixar uma mensagem de solidariedade. A gente vive agora um período de medo, de incerteza e até um certo pânico. A gente tem boa parte da população brasileira que está, nesse exato momento, amedrontada, sem saber como que vai, por exemplo, fazer compras na semana que vem. Por quê? Porque só 6% da população brasileira tem uma poupança. 27 dias é o tempo médio de caixa de uma empresa brasileira, pequena e média. A verdade é que 80% dos empregos brasileiros são formados através dos pequenos e médios empreendedores. E esses pequenos e médios empreendedores vão quebrar em menos de um mês. A gente está vendo pessoas do governo dos Estados Unidos falar que o desemprego, que hoje é 3% nos Estados Unidos, talvez chegue a 30%. Imagine que se os Estados Unidos, que tem todo o recurso que tem a renda média que tem a poupança que tem, e que tem um hábito de investir, né, que a população é muito mais educada na média do que a nossa, vai chegar a 30% de desemprego. Imagina o que vai acontecer com a nossa. Imagina o que vai acontecer com a violência, já que a gente vai ter pessoas passando fome, sem emprego e uma quebradeira geral, se de fato a gente continuar com as mesmas políticas que a gente está hoje. Então eu venho aqui interceder para que você estude um pouco mais sobre o lockdown vertical. Hoje a gente vive o lockdown horizontal, né, que vamos todo mundo se trancar em casa e vamos sair quando tudo se resolver. A verdade é que a renda média da família brasileira é $400, enquanto a renda média da família italiana, por exemplo, é mais de $2.000. Você está falando de 5 vezes mais. O Brasil não tem estrutura para fazer um lockdown tal qual a Europa. Não temos um sistema que permite. A gente vai quebrar metade das empresas brasileiras, se não mais. A gente vai desempregar metade da população brasileira, se não mais. A gente vai criar uma era de violência nas ruas, talvez nunca vivida na história desse país. Eu estou muito preocupado com a forma como os governos têm conduzido essa crise e eu venho interceder para que vocês leiam um pouco mais sobre o lockdown vertical, que ao invés de isolar todo mundo em casa sem tempo determinado, que isole-se os grupos de riscos, ou seja, pessoas acima de 60 anos e imunodepressivas, e mandem nós, jovens que não vivemos com pessoas de grupos de risco, para as ruas, consumir, trabalhar. A gente precisa acelerar a economia desse país novamente. O Brasil não tem a menor condição de usar o mesmo remédio que a Europa e os Estados Unidos estão usando. Nós somos uma economia muito mais fragilizada e são os pequenos e médios empreendedores que movem esse país. E por eles eu peço que a gente pense numa maneira mais inteligente de atravessar esse rio, senão todo mundo vai morrer afogado. Hoje é meu aniversário, eu deveria estar comemorando, mas ao contrário disso, eu estou trabalhando desde de manhã até agora aqui no meu escritório para tentar, não só através do Covid Zero, que é um projeto que eu tenho junto com Marcelo Toledo e outras grandes lideranças, para tentar criar ferramentas para que os governos e os hospitais consigam atravessar essa crise usando tecnologia, mas também trabalhando em prol das minhas profissionais na Singu e das pessoas que trabalham conosco no Gestão 4.0. Eu quero pedir encarecidamente que vocês passem esse vídeo para frente e mais, pesquisem sobre o lockdown vertical. A gente tem poucas semanas para poder salvar a economia brasileira. Muito obrigado.